Olá, pessoal, tudo bem? Estava com muita saudade de vocês. É, Ultimamente não tenho conseguido muito, um pouquinho de tempo para conseguir fazer as minhas pregações. Para quem não sabe, eu sou professora, tempo de provas, tempo de entrega de atividades, então foi um pouco corrido, então por isso que eu ainda não tive tempo. E além de outras coisinhas mais, né? Mas amém, estou aqui. E antes de começar a palavra, antes de começar tudo, para quem não me conhece, sou a irmã Leide, sou do Ministério Comunidade Reencontro, tá? Junto com o pastor Leandro, estamos aí fazendo a obra de Deus. E gostaria de pedir para que você desse seu like, né, sua curtida, se inscrevesse no canal, porque isso ajuda bastante para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra. E sem mais delongas, né, vamos lá, vamos começar a nossa palavra de hoje. O tema dessa pregação é: não permita perder sua comunhão com Deus. Não permita perder sua comunhão com Deus. Se tinha alguém na Bíblia que tinha uma comunhão com Deus admirável, uma comunhão com Deus que acredito que qualquer um gostaria de ter, esse alguém é Moisés. Moisés tinha uma comunhão com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, que é um relacionamento que a gente consegue abstrair muitos aprendizados. A gente consegue obter muitos aprendizados com a comunhão que Moisés tinha com Deus. Essa comunhão era uma comunhão realmente plena. E é a comunhão que a gente precisa aprender a ter, né? Então, o que é a comunhão? Ter comunhão é ter relacionamento. É ter um relacionamento contínuo, um relacionamento diário, um relacionamento de conhecimento. E era exatamente esse relacionamento que Moisés tinha com Deus. Ele subia sempre no monte para conversar com Deus a respeito do que precisava estar fazendo com o povo. Então, a todo momento, Moisés estava em oração. Em uma dessas suas caminhadas, em uma dessas suas orações, né? Primeiro Moisés libertou o povo da escravidão, estava no deserto com o povo. E aí ele foi para o monte para preparar os mandamentos com o Senhor. Então ele estava lá preparando os mandamentos com o Senhor. Nesse momento, o povo estava esperando. Só que Moisés, quando ia ter um relacionamento com Deus, quando ele ia, dependendo do que ele ia fazer, ele demorava um tempo. E esse tempo que ele demorou, o povo pensou: acredito que ele não vai voltar, então precisamos fazer um Deus. E esse povo foi lá e fez um bezerro de ouro. E aí você fala: nossa, como pode? Eu ainda não cheguei a pregar sobre esse milagre, sobre como foi que Moisés libertou o povo, enfim, vou até fazer uma pregação sobre isso. Mas vocês imaginam, Deus mandou as pragas para o Egito, Deus fez com que os egípcios libertassem o povo, Deus abriu o mar para o povo passar, Deus fez chover o maná, Deus deu grandes milagres para esse povo. E mesmo assim, esse povo não queria ter comunhão e relacionamento com Deus. Na Bíblia a gente tem uma parte que eles questionam Moisés por que Deus só falava com ele. E falam que querem falar com Moisés. Moisés fala: não tem problema, vocês vão se preparar, vocês vão se consagrar e vocês vão falar com Deus. E quando Deus fala com eles, eles ficam atordoados com a voz de Deus, porque a voz de Deus era uma voz muito forte, né? E causou entre eles temor. Eles ficaram assustados. Então eles falaram: não, Moisés, faz assim, você continua falando com Deus e você vem e nos fala. Eles não quiseram. Deus quis ter um relacionamento com eles, sempre Deus quis ter um relacionamento com eles, mas eles nunca quiseram se envolver com Deus. Eles nunca quiseram ter um relacionamento com Deus. Então, já com tudo isso, com todo esse histórico, já receberam vários milagres, receberam várias bênçãos do Senhor. E mesmo assim, no momento de espera, porque eles tinham que ter essa espera, esperar Moisés chegar,
eles foram correndo para outro Deus que eles criaram. Vamos criar um bezerro de ouro. E agora eu vou contar a história já direto na própria Bíblia. Então, vocês vão lá, vocês vão abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versículo 1, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te e faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este homem Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou em mãos e trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, o Israel que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão. E disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então, disse o Senhor a Moisés. Então, vamos lá, por partes. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, esse povo, não soube, a gente vê ali no começo, vendo, pois, o povo que Moisés tardava em descer, né? Então, eu achando, né, quando eu prego essa palavra, eu dei na semana retrasada na igreja, quando eu falo que a gente é uma geração imediatista, que a gente quer tudo para ontem, que a gente quer tudo rápido, né, e que a gente precisa trabalhar muito isso em nós, eu pensava que isso era pronto, isso é uma coisa de agora, nós que queremos isso para rápido, né, para ontem. Mas não, a gente vê na palavra que isso já é da geração, já é das pessoas, já é do ser humano. Então, no momento que eles veem que Moisés vai demorar, que Moisés, nossa, tá demorando, ele não vem mais, já vamos fazer outro bezerro. A gente já nessa etapa, a gente já vê que as pessoas, elas não conseguem esperar, elas não conseguem entender o processo. Existe um processo para todas as coisas. Moisés estava em um processo, estava fazendo os mandamentos para entregar a eles. E eles sabiam que o tempo que Moisés ficava no monte era um tempo demorado. E mesmo eles conhecendo todo o histórico de Moisés, eles concluíram que Moisés estava morto, que Moisés não iria voltar e que eles tinham que fazer um bezerro para adorar, para agradecer o bezerro pelo milagre de terem sido libertos do Egito. Olha que absurdo, na hora que eu li isso eu falei, realmente que povo ingrato, como é que pode? Eles já sabiam que era Deus que tinha libertado eles já sabiam que foi através de Moisés, mas não, eles queriam criar um bezerro de ouro, eles queriam criar outra situação, outro motivo para adorar um bezerro. Então, assim, a gente já vê em todo esse começo toda a ingratidão desse povo. É muita ingratidão. E no momento em que Moisés está lá com o Senhor, está lá fazendo os mandamentos, o Senhor já fala para Moisés, desce, porque o teu povo se corrompe. O Senhor já tá, vocês vão lá para o versículo 7 do mesmo capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, este é o teu Deus, o Israel que tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo, eis
que é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então, aqui, Deus já não quer mais ter um relacionamento com essas pessoas, porque quando ele fala, é um povo de dura cerviz, é um povo difícil, de cuidar. E esse povo representa aquelas pessoas que não querem ser cuidadas por Deus, que Deus quer cuidar, que Deus quer mostrar o caminho, que Deus quer ter um relacionamento, mas tem pessoas que mesmo assim teimam e não querem. Pessoas, sabe aquelas pessoas que querem fazer tudo do seu jeito, pessoas que querem viver do seu jeito, falar do seu jeito, fazer tudo do seu jeito. Nós somos cristãos, tudo que nós fazemos não é do nosso jeito, é do jeito de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós precisamos aprender com a palavra. Porém, tem pessoas realmente de dura cerviz, pessoas que não querem ser moldadas pela palavra, pessoas que querem ser moldadas pela sua própria forma de ser. Então, pessoas que querem continuar com mágoas, pessoas que querem continuar com ressentimentos, pessoas que querem servir a Deus de qualquer jeito, pessoas que querem ir ter comunhão com Deus quando querem, quando precisam, não diariamente, como o Senhor ordena, como o Senhor ensina. Enfim, pessoas de dura cerviz. Existem muitas pessoas, não era somente esse povo. Esse povo só representa nada mais, nada menos do que a própria humanidade, do que todos nós, né? Então, a propaganda aqui. Então, é um povo que representa nada mais, nada menos do que a própria humanidade. Então, o Senhor fala, não quero mais. E fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu vou destruir este povo e vou fazer de você uma nova nação. Acabou o problema. Então, vamos para essa parte que é muito importante. Versículo 11. Então, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força em mão? Porque hão de falar dos egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te o furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes, multiplicarei a vossa descendência como estrelas no céu, e darei vossa descendência a toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então Moisés foi lá e intercedeu pelo povo, para que o Senhor não matasse, né? Para que o Senhor lembrasse das promessas, né? Então o Moisés, ele foi e ele conseguiu interceder. Então o Senhor se acalmou, falou, tá bom, não vou matar mais. Aí a gente mostra outro aprendizado que Moisés nos traz. A gente precisa aprender a interceder pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelas pessoas do nosso convívio. A gente precisa lutar, interceder por essas pessoas, mesmo que muitas vezes elas sejam de dura cerviz. Só que Moisés faz toda essa intercessão, Moisés fala tudo isso, só que ele não tinha visto o que tinha acontecido. Ele não tinha descido ainda. Então ele estava calmo, ele estava pleno, né? Ele estava ali, tinha recebido estava ali com a presença de Deus, né? Ele estava bem, estava com a presença de Deus. Só que daí ele desceu, gente. Ai, eu dei tanta risada aqui, porque eu falei assim, gente, realmente é a nossa vida, né? No versículo 15 fala assim, e virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas, né? E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam
e eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: quem tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu a Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E aí foi Arão contar tudo o que tinha acontecido, o que eles pediram. Por que eu falei que eu ri? Porque Moisés estava ali intercedendo. Não, Senhor, calma, não é bem assim. Mas depois, quando ele desceu e viu, ele mesmo quebrou, ele mesmo, acho que se ele tivesse o poder de Deus, ele tinha consumido também. Então, a gente vê, né, é complicado. Tratar com pessoas de dura serviço, pessoas inclinadas ao mal, é muito difícil. Porque você tenta ajudar, você tenta aconselhar, você tenta falar, mas a pessoa, ela se desvia para o mal. Você tenta ajudar, você tenta mostrar, mas tem pessoas que infelizmente são de dura serviço. E vendo tudo isso, né, o Moisés, ele intercedeu mesmo, ele, né, retomou ali tudo o que tinha acontecido, conversou com Deus. Só que daí, vocês vão para o capítulo 32 ainda, tá? Para o versículo 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde eu te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Capítulo 33. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu, o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não consuma eu no caminho. Então, Deus fala para Moisés: vocês vão subir, eu vou enviar os anjos vão libertar vocês de todo o povo, mas eu não vou com vocês. Nesse momento, vocês imaginam o que é passar tudo o que Moisés passou, o que é libertar o povo, o que é ir a caminho da terra prometida e ouvir isso de Deus. Deus falando: não vou com vocês, eu vou mandar anjos, os anjos vão ajudar vocês, vocês vão vencer todos os inimigos, mas eu não vou. Eu imagino o impacto que isso foi no coração de Moisés, né? E tudo por esse povo, né? Um povo de dura serviço. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou, isso lá no versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atávios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, disse aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Então, o povo não queria amar, o povo já estava desesperado, né? Porque eles viram realmente a besteira que eles tinham feito. Então, saindo Moisés, lá no versículo 8, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta de sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então, o Senhor falava com Moisés face a face, né, para ver, né, o que estava acontecendo, como resolver toda essa situação. Mas a parte mais importante de todas, né, de toda essa mensagem é aqui no versículo 12, que diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que
Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, também achaste graça a meus olhos. Agora, pois, eu tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, e então o Senhor, Moisés intercedendo, né, falando com o Senhor, você precisa me mostrar o que o Senhor quer, né? Então o Senhor fala para ele. Tá bom, né? Já que Moisés está intercedendo tanto, Deus fala assim para Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar, Moisés. Eu irei contigo, Moisés, né? Então Moisés foi lá e intercedeu, porque Moisés não queria os anjos do Senhor. Ele queria a presença do Senhor, né? Nada contra os anjos, a gente também quer anjo. Mas o que a gente mais quer na vida é a presença do Senhor com a gente, né? Só que Moisés fala assim: então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então, o Senhor tinha falado para ele, irá minha presença contigo, né? E ele fala, aí vem Moisés e fala, então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então, se o Senhor não for comigo e com os meus, a gente nem vai sair daqui, a gente já fica aqui. Então ele intercedeu, Moisés intercedeu por ele e pelos outros. E aí o Senhor respondeu à intercessão dele. Fica no versículo 37. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então Moisés conseguiu interceder por ele e conseguiu interceder por aqueles que estavam com ele. E mesmo sendo aquele povo, né, aquele povo de dura serviço, não foi fácil. Imagino todo esse caminhar de Moisés. Eu acredito que é uma das histórias mais difíceis, é uma das missões mais difíceis, porque você lidar com pessoas, você cuidar de pessoas, não é fácil. Eu falo isso, eu sou professora, eu tenho vários alunos, são vários pensamentos juntos dentro de uma sala de aula, e eu preciso saber administrar tudo com muita sabedoria, com muita paciência, mas eu tenho apenas 23 alunos. Agora você imagina Moisés com uma multidão, Moisés ali com uma multidão de pessoas de dura serviço, pessoas inclinadas ao mal, pessoas difíceis de lidar. Mesmo assim, mesmo eles não sendo merecedores, mesmo assim Moisés intercedeu por eles, lutou por eles, para que o Senhor fosse com ele e com aquele povo. Porque Moisés tinha que lutar, né? E às vezes a nossa missão como familiar, como cristão dentro de casa, como cristão na nossa família é essa. A nossa missão é lutar e interceder para que a presença do Senhor venha estar com a gente, venha estar com a nossa família. Então o que eu falo para você hoje, não desista do seu lar, não desista da sua casa, não desista dos seus familiares, lute por eles, interceda por eles, para que o Senhor esteja com a sua presença, com você e com eles, para que vocês recebam a presença do Senhor na vida de vocês, para que vocês saibam esperar o tempo do processo. Às vezes vai ser um tempo demorado, a gente não vai saber quanto tempo vai levar para a gente chegar até a promessa do Senhor. Qual que é a promessa? Às vezes é um sonho, é um sonho que você quer realizar, alguma conquista, algum desafio que você precisa enfrentar. Aprenda a esperar o processo, aprenda a conhecer cada etapa do processo, porque nisso está o processo de Deus, está, como que eu explico, nisso está o aprendizado que Deus quer para nós. Muitas vezes é nessa espera que o Senhor consegue testar em nós, nos ensinar o que a gente precisa aprender para a próxima etapa, para o próximo desafio, porque a nossa vida é assim, é cheia de desafios, é cheia de momentos que vamos ter que enfrentar, mas que
sozinhos não vamos conseguir. Então é isso que você tem que clamar para você ter uma comunhão com Deus semelhante a de Moisés, a de você ter essa disciplina de ir buscar Ele intensamente. Você não precisa ir até o monte para buscar o Senhor, você pode buscar na sua própria casa, você pode buscar no seu próprio quarto. Falar com Ele, falar no íntimo do seu ser, o quanto você quer a presença dEle, o quanto você quer saber esperar o processo dEle, e interceda pela sua casa, pela sua família, para que a salvação venha para todos vocês. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. Acabei tomando um pouco mais do tempo que eu costumo tomar, porque realmente eu tentei resumir ao máximo, porque é uma mensagem muito grande, mas acredito que de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração. Então fique firme no Senhor, interceda pelos seus familiares e faça o convite para vocês, vão para a igreja, congreguem, façam a obra do Senhor, levem a palavra para outras pessoas, compartilhem a palavra do Senhor. Ide, como Ele fala para nós. Para aqueles que querem conhecer a nossa igreja, deixo o convite a vocês, Comunidade Cristã Reencontro, que se encontra no Ipiranga. Quem quiser endereço, quem quiser saber mais, fale comigo, me mande mensagem. Lembre de curtir e lembre de compartilhar. E se de alguma forma essa mensagem tocou seu coração, me fale. Vou ficar muito feliz em saber. Desde já agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.